A Casa da Floresta, capítulo 6. Marcellio Severo Senior, prefectus castrorum da segunda legião adiutrix em Deva, estava entrando na meia-idade, com uma figura alta e imponente que podia esconder uma raiva formidável sob uma calma aparente. Sua placidez era enganadora. Grande como era, nunca esbravejava ou berrava. Tinha uma fala mansa, quase professoral, e de vez em quando aqueles que não o conheciam bem eram levados a pensar que era fraco. Esta pseudo-placidez era valiosa na posição que ocupava, prefeito de campo, prefectus castrorum de Deva, além de ficar permanentemente encarregado do acampamento. Servia como uma espécie de elo de ligação entre a legião e a população. Não tinha que prestar contas ao comandante da legião, mas apenas ao governador da província e ao recém-instituído legatus jurisdictus, até que o governador estava na Caledônia e o juridicus lotado em Londinium. Isto significava, neste comando distante, que a sua palavra era lei. Felizmente, trabalhava bem com o comandante da legião, sob o qual havia servido em diversas campanhas há muito tempo, que o encorajava a atender às exigências financeiras necessárias para subir ao posto de equestre. A classe média que era a coluna vertebral do governo romano. Marcellio Severus assegurava os suprimentos e rações para toda a legião, dirigia o alojamento e funcionava como oficial da ligação entre a população, tanto bretã quanto romana, e o exército, em tese, também representava os interesses da população civil. Ao requisitar suprimentos para legiões, tinha obrigação de verificar se as pessoas que os forneciam ficavam com uma quantidade suficiente de alimento e trabalhadores para evitar que se revoltassem. Por isso, na realidade, a administração das terras ordovia ao redor de Deva estava mais nas suas mãos, exceto em tempos de guerra, do que nas do comandante da legião. O seu escritório, pequeno e austero, construído com uma rígida economia de espaço, acomodava um longo fluxo diário de civis e militares, com uma longa lista de reclamações, pedidos e petições. Às vezes, Marcellus, que não era um homem pequeno, parecia encurralado num canto. Ele já tinha quase acabado com os compromissos naquela manhã, sentado numa espécie de cadeira dobrável e olhando para a cara fechada para um rolo de pergaminho que estava no seu colo. Fingia ouvir pacientemente o que dizia um homem gordo e efeminado, vestido com a toga de cidadão romano, que falava ininterruptamente há cerca de 12 minutos. Marcellus poderia tê-lo interrompido a qualquer momento, mas, para dizer a verdade, não tinha ouvido mais do que uma palavra em cada 20. Estava lendo a lista de suprimentos. Teria sido rude despedir um requerente simplesmente para estudar uma lista, e não custava nada deixar o homem falar enquanto lia. De qualquer maneira, já ouvira o suficiente para saber que Lúcio Varalus estava simplesmente repetindo várias vezes a mesma coisa, com uma quantidade de variações oratórias. Com certeza você não quer que eu procure o legado, Marcellus. A voz de falsete continuou queixosamente. Marcellus enrolou a lista e colocou-a de lado, decidindo que já havia escutado por tempo suficiente. Você pode procurá-lo se quiser, é claro. Ele protestou mansamente, mas duvido que ele fique tanto tempo escutando você falar, se é que terá tempo para recebê-lo. Ele conhecia muito bem o seu comandante. Você deve se lembrar que estamos vivendo um período difícil, uma certa dose de sacrifício. O homem do outro lado da mesa esticou o gordo lábio inferior em protesto. Não, é claro que não, disse, sacudindo a mão como um gesto delicado. Meu caro amigo, ninguém, absolutamente ninguém,
sabe disto melhor do que eu. Mas como posso cuidar das minhas fazendas e dos meus jardins e todos os homens da região, se todos os homens da região foram recrutados? Sem dúvida, a paz e o conforto dos cidadãos romanos devem ser a primeira consideração. Ora, tive de pôr os meus jardineiros paisagistas para trabalhar nas plantações de nabos. Você devia ver os meus canteiros de flores, concluiu desanimado. Ora, vamos, Marcellus disse sem cerimônia. Não sou responsável pelo alistamento compulsório de nativos. Silenciosamente xingou o imperador que havia estendido a cidadania romana a idiotas como aquele. Sinto muito, Lúcius. Ele estava mentindo e não se arrependia nem um pouco. Mas neste momento não posso fazer nada por você. Mas meu caro amigo, você precisa fazer alguma coisa. Olhe, Marcellus falou secamente. Você bateu na porta errada. Vá falar com o legado se quiser e veja qual a resposta que lhe dará. Duvido que tenha metade da paciência que eu tive. Traga escravos da Gália, ou ofereça salários melhores. Ou, acrescentou silenciosamente, pegue um ancinho e vá queimar essa banha. Agora, se me der licença, estou muito ocupado para esta manhã. Tornou a olhar para o pergaminho e tossiu discretamente. Varulus esboçou um protesto, mas Severus já tinha se virado para seu secretário, um jovem magro com um ar tristonho. E quem é o próximo, Valérius? Depois que Varulus saiu, resmungando, o secretário fez entrar um negociante de gado que transacionava com as legiões. Com o chapéu na mão, pediu perdão à sua excelência num latim de feira por incomodá-lo. Mas as ruas estavam tão cheias de bandidos. Marcellus dirigiu-se ao homem fluentemente no dialeto siluriano. Fale, homem, o que está te perturbando? O camponês despejou a sua história. Fora contratado para levar o gado até a costa, e por lá havia muitos ladrões e assaltantes, e o gado já pertencia à legião. Ele era um pobre homem que não podia suportar a perda para aqueles fora da lei. Marcellus levantou a mão. Está bem, disse, não sem uma certa bondade. Você quer uma escolta militar. Vou dar-lhe um bilhete para um dos centuriões. Encarregue-se disto, Valérius. Fez um sinal para o secretário. Dê-lhe um bilhete para Paulus Appius e diga a ele para cuidar da escolta da carne do exército. Não, homem, não se desculpe, estou aqui para isso. Depois que o negociante de gado saiu, ele acrescentou, irritado. O que Paulus está pensando? Por que em nome dos céus isto teve que chegar até mim? Qualquer decurião poderia ter tratado disso, respirou fundo, lutando para manter a calma habitual. Bem, mande entrar o próximo. Esse era um bretão chamado Tácio, que tinha vindo para tratar da venda do centeio. Marcellus fechou a cara. Não vou recebê-lo. O último lote que vendeu estava podre, mas nós precisamos do centeio. Há uma escassez de grãos. Ouça, ofereça a esse salafrário metade do que pedir, antes de assinar a autorização para o tesoureiro pagar-lhe. Mande meia dúzia de cozinheiros dos ranchos examinar a mercadoria. Se estiver podre ou mofada, queime tudo. Centeio podre deixe os homens doentes. Se estiver bom, pague metade do combinado. E se ele causar algum problema, ameace açoitá-lo por enganar a legião. Sextius me contou que 5 homens foram envenenados por aquela porcaria da última vez. Se ainda assim fizer alguma arruaça, entregue-o a Appius, e eu farei uma reclamação ao druida Cúria. O que eles farão com ele não será nada gentil. Aliás, se este lote estiver podre, coloque-o na lista negra e diga para não voltar mais aqui. Está claro? Valérius, com um ar mais triste do que nunca sentiu, apesar da aparência humilde, era extremamente eficiente para este tipo de coisa. Quando estava saindo, Marcellus ouviu-o dizer surpreendido com sua voz abundante, grossa e rouca. Olá, jovem Severus. Está outra vez de volta? Marcellus ouviu uma voz familiar responder. Salve, Valérius. Ei,
Vá com calma, este braço ainda está dolorido. Meu pai está aí? Marcelius levantou-se com tal ímpeto que virou a cadeira. Gaius, meu filho querido, estava começando a me preocupar com você. Rodeou a escrivaninha e abraçou o filho. O que o fez demorar tanto? Eu vim assim que pude, Gaius desculpou-se. Ele sentiu o rapaz encolher-se quando apertou-lhe o braço e soltou-o abruptamente. O que houve? Você está machucado? Não muito. Agora já estou quase bom. Você está ocupado, papai? Marcelius olhou em volta do pequeno escritório. Nada que Valérius não possa tratar perfeitamente bem. Olhou para as roupas empoeiradas do filho com desaprovação e disse com alguma severidade: Você precisa andar pelo acampamento com um liberto ou um nativo? Gaius apertou os lábios, como se nativo tivesse doído, mas soou natural e sem desculpas quando respondeu: É mais seguro viajar desse jeito. Mas Marcelius sabia que era verdade. Bem, então você não poderia ter ao menos tomado um banho e se vestido decentemente antes de vir à minha presença? Pensei que estivesse ansioso para me ver, papai, Gaius disse. Uma vez que a minha licença terminou há 2 dias, com a sua permissão irei tomar banho e me vestir. O único banho que tomei esta semana foi no rio. Não tenha pressa, Marcelius respondeu rabugento. Eu vou com você. Pôs a mão no antebraço do rapaz, agarrando-o sem dizer nada. Por alguma absurda razão, sempre que Gaius estava longe, ele se preocupava, achando que o rapaz não iria voltar, mas sabia por quê, pois o garoto sempre fora autossuficiente. A visão do braço enfaixado o assustou. Diga-me, o que foi que aconteceu? Por que as ataduras? Caí numa armadilha cavada para javalis, Gaius disse. Uma das estacas perfurou meu ombro. O pai empalideceu e Gaius acrescentou tranquilizadoramente. Já está quase curado agora. Nem mesmo dói, a não ser que eu esbarre em alguma coisa. Dentro de 6 semanas estarei carregando uma espada de novo. Como? Como foi que saí? O rapaz fez uma careta. Uns bretões me encontraram e cuidaram de mim até eu poder me levantar. O rosto de Marcelius traiu o que ele não pôde expressar. Espero que você os tenha recompensado à altura. Gaius pareceu entender a solicitude oculta por trás daquela indireta. Pelo contrário, papai. A hospitalidade me foi oferecida de maneira nobre e eu a aceitei da mesma forma. Entendo. Marcelius não insistiu. Gaius costumava melindrar-se com questões relativas ao seu sangue bretão. Nas termas militares, do lado de fora da paliçada, Marcelius escolheu uma cadeira baixa, enquanto Gaius era despido e esfregado pelos ordenanças. Depois de despachar seu escravo pessoal para buscar roupas limpas, ele recostou-se na cadeira, imaginando o que o rapaz teria feito desta vez. Havia algo diferente nele, que não podia ser explicado, apenas pelo ferimento. Por um momento, desejou estar de volta ao escritório, lidando com questões que podia resolver rapidamente. Logo em seguida, Gaius saiu do banho parecendo jovem e muito limpo na sua túnica curta de lã, o cabelo molhado caindo em cachos pelas costas. Mandou chamar um escravo barbeiro e, enquanto o homem cortava-lhe o cabelo no estilo apropriado para o exército e raspava-lhe a barba nascente, contou suas aventuras. Era óbvio que estava deixando alguma coisa de fora, pensou Marcelius. Por que Clotinus Albinus não comunicara o acidente? Sentiu um momento de gratidão por ter sido poupado do incômodo que qualquer irregularidade por certo o envolveria. É melhor que um médico do exército dê uma olhada nesse ombro, disse, depois que o filho acabou de contar a história. Gaius protestou impacientemente. Já está bem melhor. Mas o pai insistiu e, após alguma demora, o velho Manlius foi até lá e tirou as ataduras feitas cuidadosamente por Cynric.
Examinou, puxou e apertou o ombro até Gaius empalidecer e começar a suar. Então declarou solenemente que o braço estava tão bem tratado como se ele tivesse se encarregado dele desde o início. Eu poderia ter-lhe dito isto, resmungou o rapaz, evitando encarar o pai. Ótimo, este pensou. Ele sabe que não adianta discutir comigo. Gaius encostou-se esgotado, deixando cair a mão boa depois de uma tentativa frustrada de abotoar a túnica. Mesmo assim sorriu quando Marcelius inclinou-se para abotoá-la. Eu disse que estava bem, papai. Sou velho estoico, ele falou. Marcelius tornou a pensar. Ele é um rapaz bonito, imagino que tipo de diabruras andou fazendo. Bem, tem direito a cometer algumas loucuras, mas é melhor que não saiba disso. Limpou a garganta satisfeito por não haver mais ninguém na casa de banhos naquela hora do dia. E então, qual é a sua desculpa por ter voltado atrasado da licença? Gaius mostrou o braço. Compreendo. É claro que você não podia viajar com esse ferimento e vou falar com Sextilos. De outra vez, trate de evitar acidentes, mas você não é nenhum aristocratazinho que possa se dar o luxo de ser relaxado. Seu avô era fazendeiro perto de Tarentum e eu tive que trabalhar duro para chegar até aqui. Gaius, o que você acha de não voltar para Glevum? Você está dizendo que eu poderia ir para uma corte marcial por não ter voltado no dia marcado por causa do acidente? Ele ficou tão perturbado que Marcelius apressou-se em tranquilizá-lo. Não quis dizer isso. O que estou querendo saber é se você gostaria de ser transferido para a minha equipe. Preciso de alguém para me ajudar aqui. E quando falei com o governador na sua passagem por aqui a caminho do norte, ele concordou em abrir uma exceção e deixar você servir comigo. Já está na hora de começar a apresentar você aos meus contatos aqui. A província está crescendo, Gaius. Inteligência e energia podem levar um homem longe. Se eu pudesse passar para a categoria de equestre, apenas uma abaixo da nobreza. Você sabe o quanto poderia ir longe? Ele viu a perturbação nos olhos de Gaius e imaginou se seu filho estaria sentindo dor. Pareceu passar um longo tempo antes que o rapaz responder. Eu nunca entendi por que você ficou aqui na Britânia, papai. Você não teria progredido mais depressa se tivesse ido para outro lugar? Este é um grande império. A Britânia não é o mundo inteiro, disse Marcelius, mas gosto daqui. Seu rosto ficou grave. Eles me ofereceram um posto de juridicus uma vez na Espanha e deveria ter aceito, nem que fosse só por sua causa. Por que a Espanha, papai? Por que não a Britânia? Assim que fez a pergunta, Gaius percebeu que cometera um erro. Marcelius sentiu seu rosto endurecer-se. O imperador Cláudius estava tão ocupado tentando reformar as coisas em casa, desde o Senado e a moeda até a religião do Estado, que nunca pensou em alterar as leis militares. Marcelius explicou, e os imperadores que vieram depois dele acharam que, tendo sido o conquistador da Britânia, ele sabia o que estava fazendo. Não entendo o que quer dizer, pai. Eu só visitei Roma uma vez, Marcelius disse. Londinium se parece mais com a Roma que eu fui educado para honrar do que a Roma de hoje. O império está uma bagunça, Gaius. Isso não deve ser nenhuma surpresa para você. Franziu a testa. Depois descarregou o mau humor súbito no escravo que estava ao lado deles. Arranje-nos algo para comer. Não fique aí parado com esse ar aparvalhado. Quando ficaram sozinhos, ele se virou para Gaius. O que vou dizer agora é considerado traição. Quando terminar de falar, esqueça o que ouviu, está certo? Mas, como oficial da legião, tenho uma certa responsabilidade. Se um dia houver uma reforma, esta talvez tenha que vir das províncias, como a Britânia. Titus, esta conversa é perigosa.
Titus é bem intencionado, mas parece mais preocupado em aumentar a sua popularidade do que em governar o império. Domiciano, seu irmão, pelo menos é eficiente, mas ouço boatos de que sua ambição pode ser maior do que a sua paciência. Se ele se tornar herdeiro do trono e chegar a imperador, então o pouco de poder que resta ao Senado e ao povo de Roma se desaparecerá. Fez uma pausa e depois continuou. Eu faria a minha família progredir do jeito antigo, uma geração depois da outra. Você me perguntou por que fiquei na Britânia. Július Clássicos tentou criar um império gaulês há menos de 10 anos. Vespasiano, depois de esmagá-lo, decretou que as tropas não poderiam servir no seu país de origem e as legiões deveriam ser formadas por uma mistura de homens de todas as partes do império. Foi por isto que tive tanta dificuldade em conseguir permissão para você servir na Britânia. E é por isso que acho que teria sido mais sábio tentar a sorte na Espanha ou outro lugar semelhante. O maior medo de Roma é que as nações subjugadas possam erguer-se de novo. Mas você me educou para reverenciar as velhas virtudes de Roma. O que você quer, pai? Já estamos falando francamente. E o que você teme? Marcélius contemplou o rosto liso do rapaz à sua frente, buscando encontrar algum traço da sua própria força rude. Havia uma semelhança, talvez, na linha firme do queixo, mas o nariz do rapaz era céltico, curto, quase arrebitado, como de sua mãe. Não é de espantar que parece um bretão ao entrar pela porta. Será que ele é fraco? Conjeturou, ou apenas jovem? E em seguida, quem merece realmente a sua lealdade? Caos, disse com sobriedade. O mundo de cabeça para baixo. De novo a época dos 4 imperadores ou da rainha assassina. Você não pode se lembrar, mas parecia que o mundo ia acabar no ano em que você nasceu. Você acha que uma rebelião romana ou uma rebelião britânica são igualmente perigosas? Gaius perguntou com curiosidade. Você já leu Valérius Maximus? Seu pai perguntou de repente. Se não, procure ler. Havia umas 2 cópias na biblioteca dos legionários. É um livro escandaloso. Jamais deveria ter sido escrito. Ele quase se perdeu a cabeça na época de Nero, e isto não me surpreende. Começou a escrever o livro na época do divinizado Tibérius, mas esclarece muita coisa a respeito de alguns imperadores que o sucederam. Dizer que alguns deles eram tão falíveis quanto aos deuses, sempre são. Não é traição, não agora, pelo menos. A questão é a seguinte: até mesmo o imperador ruim é melhor do que a guerra civil. Mas você disse que a reforma talvez tenha de vir pelas províncias. Marcélius fez uma careta. Pelo menos não havia nada de errado com a memória do rapaz. Reforma, não rebelião. Você deve lembrar que eu também disse que hoje em dia Londinium é como Roma costumava ser. As velhas virtudes romanas podem sobreviver nas províncias longe da corrupção que cerca o imperador. Sob muitos aspectos, as tribos daqui são semelhantes aos camponeses de onde eu nasci. Deles o melhor da cultura romana, e talvez a Britânia possa tornar-se o que Roma deveria ser. Foi por isso que se casou com minha mãe? Gaius perguntou. Marcélius olhou para ele e piscou os olhos, vendo mais uma vez o rosto de ossos delicados e cabelo escuro de uma moça, relembrando como ela costumava cantar enquanto passava o pente de osso pelos cabelos cacheados, brilhando com reflexos vermelhos sob a luz do fogo. Moruad, Moruad, por que você me deixou sozinho? Talvez tenha sido uma das razões, finalmente respondeu. Talvez seja uma boa justificativa. Tínhamos esperança, então, de unir os nossos povos.
Mas isto foi antes de clássicos e de Botica. Talvez ainda possa acontecer, mas vai levar mais tempo. E você vai ter que ser mais romano do que os romanos para sobreviver. O que foi que você ouviu dizer? Gaius perguntou, franzindo a testa. O imperador Titus anda doente. Eu não gosto disso. Ele ainda é um homem jovem. Poderia morrer na cama, mas depois dele, quem sabe? Não confio em Domiciano. Um conselho que lhe dou, filho. Tente viver sem atrair a atenção de um príncipe. Você é ambicioso? Permitam os deuses que não, afirmou Gaius. Mas Marcelius viu um fulgor orgulhoso nos olhos dele. Bem, a ambição não era uma coisa má num jovem, se bem dirigida. Deu uma breve risada. De qualquer maneira, está na hora de darmos o próximo passo para fazer a família progredir. Nada que aborreça o imperador, mas você está com, o quê? 19 anos? É tempo de se casar. Farei 20 dentro de poucas semanas, papai, Gaius disse desconfiado. Você tem alguém em mente para mim? Suponho que você saiba que Clotinus é o velho piolho. Tenho uma filha. Marcelius começou e parou quando o filho começou a rir. Que os deuses me livrem. Tive praticamente que chutá-la para fora da minha cama enquanto estive hospedado lá. Clotinus vai ser um dos grandes homens da província, mesmo sendo bretão. Se você se dedicasse pela filha dele, daria o meu consentimento. Mas não se ela é assim tão atrevida. O meu pai pode ter sido apenas um plebeu, mas podia nomear todos os seus ancestrais. A honra da família exige que todos os seus filhos sejam nascidos mesmo de você. Ele levantou os olhos quando o escravo apareceu na porta trazendo uma bandeja com biscoito e vinho. Serviu o vinho, entregou uma taça a Gaius e tomou vários goles antes de tornar a falar. Tenho uma ideia que talvez lhe agrade mais. Você não se lembra, mas quando era criança foi combinada uma espécie de compromisso entre você e a filha de um velho amigo. Ele agora é procurador, Licínios. Papai, Gaius disse rapidamente, você falou com ele ultimamente? Espero que não tenha levado isso longe demais. Marcelius encarou-o. Por quê? Há alguma outra jovem que esteja desejando? Você sabe que não é assim. Um casamento é uma aliança social e econômica. Deixe-me guiá-lo, filho. Estas atrações românticas não duram. Ele viu o rubor intenso que tomou conta da pele clara do filho. Cautelosamente, Gaius tomou outro gole de vinho. Há uma outra moça. Mas não é desejo que sinto por ela. Eu a pedi em casamento, disse calmamente. O quê? Quem é ela? Marcelius perguntou asperamente, virando-se para encarar o filho. A filha de Bendegide. A taça de vinho o estalou quando Marcelius largou-a. Impossível! Ele é um homem proscrito e, se eu não me engano, um druida, de boa família. Portanto, não direi nada contra a moça se ela tem o sangue dele, mas isto só torna as coisas piores. Este tipo de casamento... Você fez um deles, Gaio interrompeu. E isto quase destruiu a minha carreira. A sua moça pode ser uma mulher tão boa quanto sua mãe, mas uma aliança errada é suficiente para qualquer família. Marcelius exclamou. Moruad, perdoa-me, seu coração gritou. Eu a amei, mas tenho que salvar o nosso filho. As coisas eram diferentes então, continuou mais calmamente. Desde a rebelião de Boudica, uma ligação com qualquer família bretã, exceto as mais leais, seria um desastre. E você, especialmente, precisa ser cuidadoso, exatamente porque é filho de uma bretã. Você acha que aguentei 30 anos da legião só para ver você jogar tudo fora? Despejou mais vinho na taça e o tomou de um gole. Ele encarou o filho. Não há limites para que você poderá fazer se tiver os contatos certos, e a filha do procurador é um achado. Afinal de contas, a família é aparentada com os Julianos. Enquanto isso, se tiver gosto por aventuras românticas, há um bocado de escravas e mulheres libertas, e tire da cabeça essas moças bretãs.
Eilan é diferente, eu a amo. A sua Eilan é filha de um druida, Macélios respondeu. Ele foi acusado uma vez de incitar as tropas à revolta. Como não conseguiram provar sua culpa, foi banido. Teve sorte de não ser enforcado ou crucificado. Mas, por tudo isto, você não pode se misturar de forma alguma com a família dele. Ela não está grávida ou algo parecido. Eilan é tão inocente quanto qualquer vestal, Gaius respondeu firmemente. Eu não apostaria nisso. Eles não encaram estas coisas como nós, Marcelos observou. Vendo o olhar zangado de Gaius, acrescentou. Não me olhe assim. Não estou duvidando de você, mas se a moça é virtuosa, ainda é mais prejudicial para você insistir nela. Aceite isso, rapaz. Ela não é para você. Cabe ao pai dela decidir isso, Gaius disse com ardor, e não você. Macélios resmungou. Ouça o que estou dizendo. O pai dela vai encarar esta aliança do mesmo jeito que eu, como uma catástrofe para vocês dois. Esqueça e dirija seus pensamentos para alguma boa moça romana. Eu já ganhei status suficiente aqui para casá-lo com quem você quiser, desde que o nome dela seja Júlia Licínia. Gaius respondeu amargamente. E se a filha de Licínios não quiser um marido de sangue bretão? Macélios deu de ombros. Escreverei para Licínios amanhã. Se ela for uma boa moça romana, irá encarar o casamento como parte do seu dever para com a família e o Estado. Mas vou casar você antes que os desgrace a todos. Gaio sacudiu a cabeça teimosamente. Vamos ver. Se Bendegide concordar em me dar a sua filha, eu me casarei com Eilan. Minha honra está comprometida com ela. Não, impossível, Macélios disse. Além do mais, se eu conheço Bendegide, ele vai reagir do mesmo jeito. Que diabo ele, pensou. O problema é que ele é parecido demais comigo. Será que acha que vou ceder? O rapaz podia pensar que seu pai não entendia. Os jovens sempre acham que são os únicos que se apaixonam, mas a verdade é que Macélios compreendia bem demais. Moroad tinha incendiado seu coração, mas ela jamais foi feliz, prisioneira entre quatro paredes. As mulheres romanas riram dela e seu próprio povo a amaldiçoou. Ele não deixaria seu filho viver com a dor de saber que só havia trazido sofrimento para a mulher que adorava. O bônus de campanha de Macélios foram bem investidos e ele tinha riqueza suficiente para viver confortavelmente depois que se aposentasse, mas não o suficiente para seu filho, a menos que Gaius também tivesse uma carreira. Ele não estaria prestando nenhuma homenagem a Moroad se deixasse que o filho jogasse fora o seu futuro. Pai, Gaius continuou num tom que seu pai jamais ouvira antes. Eu amo Eilan. Ela é a única mulher com quem me casarei. Se o pai dela não consentir no nosso casamento, Roma não é um mundo inteiro, como você sabe. Macélios olhou fixamente. Você não tinha o direito de se comprometer desta forma. Casamento é assunto de família. Se eu mandar pedir a mão dela, será contra o meu melhor julgamento. Mas você o fará? Gaius insistiu, e contra sua vontade Macélios amoleceu. O pior cego é aquele que não quer ver. Vou mandar chamar Bendegide, mas quando ele recusar não quero mais ouvir falar nisso. Então escreverei para Licínios e você se casará antes do ano novo. Havia alguma vantagem, pensou, nos velhos tempos em que os pais tinham poder de vida ou morte sobre os filhos, mesmo adultos. A lei ainda existia nos livros, para quem quisesse usar. Nenhum pai, em centenas de anos, a havia invocado formalmente, e ele se conhecia bem demais para achar que poderia ser o primeiro. Mas não teria de fazê-lo. O pai de Eilan poderia deferir este golpe com muito mais eficácia do que ele.